Você quer aprender a calcular corrente elétrica em um sistema trifásico de forma rápida, simples e objetiva? Me acompanhe até o final desse vídeo. Fala pessoal, professor Emerson Leite aqui para mais um vídeo de conteúdo para você. E o conteúdo de hoje é um conteúdo excepcional, é uma dúvida de um dos inscritos no YouTube. Por isso que eu falo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer vídeo, eu vou dar um retorno para você para eliminar essa dúvida sua. E para quem assistiu o último vídeo nosso, percebeu que nós explicamos sobre potência, um dos últimos vídeos. Explicamos o conceito de potência, o que é potência, fizemos um vídeo bem embasado para tirar suas dúvidas com relação ao conceito de potência elétrica. E ensinei como calcular a potência monofásica, de um resistor. E aí gerou a dúvida do nosso inscrito e ele quer saber como calcular a potência em um circuito trifásico, ou como obter a corrente em um circuito trifásico. E é isso que eu vou mostrar para vocês justamente nesse vídeo. Olha só pessoal, nosso amigo que fez a pergunta foi o Marcos Antônio. Até gostaria de deixar um abraço aí para o Marcos Antônio, obrigado pela participação no canal. Ele perguntou o seguinte, boa explicação, que me gerou uma dúvida. E se o chuveiro fosse 16.500 watts trifásico alimentado por uma tensão trifásica de 380 volts? Como calcular a corrente? Bom, vale salientar o seguinte, não existe, que eu conheça, não existe algum chuveiro trifásico com a potência de 16.500. Seria apenas uma hipótese, de uma carga trifásica com 16.500 watts. Se algum de vocês conhece algum chuveiro com essa potência, com essa característica, comenta também aqui para eu saber que isso existe, tá? Vamos lá então. Deixa eu contextualizar primeiro, para depois a gente chegar na resposta final. Você já me conhece, sabe que eu gosto de dar um retorno um pouco mais detalhado. Vamos pegar as informações que o nosso colega passou. Olha só. O chuveiro possui uma potência trifásica de 16.500 watts. Então, eu vou falar o seguinte, potência trifásica é igual a 16.500 watts. Excelente. E uma tensão trifásica de 380 volts. Para quem não assistiu o vídeo que eu expliquei sobre o sistema trifásico, vou colocar no card, assista, que é interessante entender primeiro o sistema trifásico, estrela, triângulo, tensão de fase, tensão de linha, para depois conseguir entender a resolução desse exercício. Mas vamos dar sequência para quem já tem conhecimento, não tem problema não. E a tensão trifásica de 380 volts. Como ele falou tensão trifásica, vamos entender então que essa tensão é a tensão de linha, tá? Igual a 380 volts. O que é tensão de linha? É tensão entre uma fase e a outra, tá? 380, faltou um zero aqui, 380 volts. Tá, são as duas informações que ele me passou. Como calcular agora a corrente desse sistema? O que ele quer, pessoal? A corrente de fase ou a corrente de linha? Ele quer a corrente de linha. Ou seja, o que é a corrente de linha? A corrente que circula na fase R, ou na fase S, ou na fase T. A corrente de fase é a corrente lá dentro da bobina do transformador. Enfim, vamos fazer esse cálculo aqui, vamos fazer essa analogia para os dois tipos de circuitos, o circuito triângulo e o circuito estrela. Porque ele não falou para mim qual que é o fechamento das resistências do chuveiro. As resistências podem estar fechadas em triângulo ou podem estar fechadas em estrela. Não sei, não tem esse detalhe. Mas vocês vão perceber que para ambos os fechamentos, o cálculo de potência vai ser o mesmo. Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Imaginando então, deixa eu dar uma pausa aqui e desenhar para ficar mais rápido. Não, beleza, já desenhado. Então é o seguinte, para conseguirmos fazer esse cálculo aqui, deixa eu fazer a seguinte consideração. Independente se o sistema ele é estrela ou ele está em fechamento do tipo triângulo, nós temos que entender que cada resistor, ou seja, cada parte desse resistor aqui, vai dissipar uma potência, certo? E nós chamamos essa potência de potência monofásica. O que seria a potência monofásica, então? É a potência dissipada por uma fase, tá bom? Só que ele me deu a potência trifásica e não a potência monofásica. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Então esse resistor vai dissipar uma potência monofásica, esse resistor uma outra potência monofásica e esse resistor também uma potência monofásica. A mesma coisa vai acontecer com o fechamento triângulo. Cada fase, ou seja, cada resistor vai dissipar uma potência monofásica, tá? Só que é muito simples, A potência monofásica ela é a mesma coisa do que a potência trifásica dividido por 3. Pronto, eu pego a potência trifásica, divido por 3 e vou conseguir entender qual que é a potência dissipada em cada fase. Então a potência monofásica é a potência trifásica dividido por 3. Pronto. E por que eu estou falando isso com vocês?
Em circuitos mais simples como esse, ou em circuitos mais complexos, para conseguir fazer os cálculos de potência, corrente, etc., geralmente a gente pega um circuito trifásico e avalia uma das fases apenas a nível de cálculo. Então a gente calcula os dados de uma das fases, depois consegue entender o circuito como um todo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um circuito desse aqui, estrela e um triângulo, e vamos pegar apenas uma das fases para a gente poder fazer o cálculo, tá? Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Só redesenhar novamente aqui para a gente ganhar tempo. Beleza, pessoal, o que eu fiz aqui então? Eu peguei apenas um resistor lá do meu fechamento estrela. E aqui eu peguei também apenas um resistor lá do meu fechamento triângulo, para a gente poder fazer o cálculo para as duas possibilidades, tá? Muito simples. Quem viu o vídeo anterior vai entender que a tensão que está em cima desse resistor lá no estrela é igual à tensão de fase. E a tensão de fase é a mesma coisa do que a tensão de linha dividido por raiz de 3. Beleza, né? Tensão de linha nós já temos que é 380. Já a corrente que passa por esse resistor é a corrente de fase, que é a mesma coisa que a corrente de linha. Ponto final. Como que ficaria aqui então? Para eu poder calcular a potência em cima desse resistor, lembrando que a potência em cima de um resistor apenas é a potência monofásica. Beleza, então vamos calcular a potência monofásica. No sistema estrela, então, a potência monofásica é igual à tensão de fase vezes a corrente de fase. Isso é potência monofásica. Eu sei que a tensão de fase é a tensão de linha por raiz de 3. Então, a potência monofásica é igual a tensão de linha sobre raiz de 3 vezes a corrente de fase. Pronto. Tá? Aqui eu acabei de calcular a potência monofásica, só que a potência trifásica não é a potência monofásica vezes 3? Então, uma vez calculada a potência monofásica, a potência trifásica nesse sistema vai ser vai ser tensão de linha sobre raiz de 3 vezes corrente de fase vezes 3. Só que aí nós chegamos no seguinte detalhe. Né? Se eu pegar 3 dividido por raiz de 3, isso vai dar raiz de 3, tá bom? Então eu posso substituir esse 3 dividido por raiz de 3 por raiz de 3. Como que ficaria então nesse caso aqui? Ó? A potência trifásica ficaria tensão de linha vezes corrente de fase vezes raiz quadrada de 3. Pronto. Então desta forma eu consigo calcular a potência trifásica se for estrela. Ah não, beleza. Top de linha. E se for um fechamento triângulo, como que ficaria? Bom, pessoal, no caso do fechamento triângulo, não vai mudar muita coisa não. A análise é a mesma. Eu preciso calcular, então, a potência monofásica. Deixa eu voltar aqui para o preto. Eu preciso calcular, então, a potência monofásica para depois eu achar a trifásica, certo? Beleza. Só que no sistema triângulo, vocês lembram? A tensão de fase, que é o que eu quero calcular aqui, é igual à tensão de linha, que é a mesma coisa que 380, né? Então, nesse caso aqui, a tensão de fase é igualzinha à tensão de linha, ponto. Só que a corrente já muda, né? No caso do triângulo, a corrente de fase é igual à corrente de linha dividido por raiz quadrada de 3, certo? Beleza. Com essas informações em mãos, eu consigo calcular a potência monofásica. Então, nesse caso, a potência monofásica ela vai ser igual à tensão de fase, que é a mesma coisa da tensão de linha, né? Então, vou colocar aqui tensão de fase, vezes a corrente de fase do circuito. Ponto. Só que agora vamos substituir os valores. Então, a potência monofásica vai ser igual a tensão de fase, é a mesma coisa que tensão de linha, beleza? Vezes a corrente de fase, que é a corrente de linha, sobre raiz de 3. Pronto. Aqui eu calculo qual que é a potência monofásica. Tudo bem? Só que a potência trifásica, que é onde eu quero chegar, é 3 vezes a potência monofásica. Então isso aqui tudo vezes 3. Então seria tensão de linha vezes corrente de linha sobre raiz de 3, vezes 3. Nós já vimos aqui anteriormente que 3 dividido por raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3. Então aqui eu concluo que a potência trifásica vai ser igual a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes raiz quadrada de 3.
Então, o que a gente consegue concluir com essa parte aqui do nosso cálculo, da nossa observação? Independente se o circuito for triângulo ou se o circuito for estrela, pessoal, isso é uma dúvida que eu tinha antigamente. Independente se for triângulo ou independente se for estrela, a potência trifásica, que é a potência total do circuito, nesse caso aqui 16.500, é igual à tensão de linha, que é o 380, vezes a corrente de linha, né? Aqui eu coloquei de fase, né? Mas seria no caso aqui de linha, né? Porque no caso estrela, tanto linha quanto fase, a corrente é a mesma, por isso eu coloquei de fase. Vezes raiz quadrada de 3, ponto. Tendo esses três argumentos aí, essas três variáveis, eu consigo calcular a potência trifásica. Ah, professor, mas aí o nosso querido seguidor aqui, o Marcos Antônio, ele pediu a corrente. Aí, galera, é só isolar a corrente na nossa fórmula. É o que nós vamos fazer agora, na nossa próxima etapa do vídeo, para fechar e dar o retorno da resposta. Pessoal, então aqui a gente consegue arrematar a nossa resposta, tá bom? Deixa eu interromper você só um minutinho para te pedir um favor, um grande favor. Se você está gostando desse vídeo, gosta desse conteúdo, clica no like aí, dá um like nesse vídeo, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque aí eu consigo criar mais conteúdo para você e deixar você cada vez mais atualizado. Chegamos à conclusão então que independente se é triângulo ou se é estrela, a potência trifásica do sistema é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes a corrente de linha, ponto. Só que o nosso seguidor, ele pediu a corrente de linha, então a gente pode isolar ela aqui, ó, corrente de linha é igual a potência trifásica dividido por tudo que está multiplicando, passa dividindo, né? Por raiz de 3 vezes tensão de linha, ponto. Então, substituindo os valores aqui, ó, a corrente de linha vai ser igual a 16.500 watts dividido por raiz quadrada de 3 vezes tensão de linha, que é 380 volts. Fechando então o nosso cálculo, raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Beleza, então seria o seguinte, 16.500 dividido por raiz de 3 vezes 380. Então, abre parêntese, 3 raiz quadrada, isto, vezes 380. Fecha o parêntese. É isso aqui, ó, 16.500 dividido por raiz quadrada de 3 vezes 380. Vai ser igual a 25,069 amperes. Então a corrente aqui do nosso chuveiro seria 25,069, é isso mesmo? 069 amperes. Com isso, se existisse de fato esse chuveiro com esta potência alimentado nessa tensão, iria circular uma corrente de linha, tá? Ou seja, em cada fase daquela circularia uma corrente de 25,069 amperes. Respondido? Pessoal, mais uma vez eu gostaria de pedir que quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, que deixe o seu like. E uma coisa muito importante, a dúvida que você tem, escreve aqui nos comentários, que assim como eu fiz com o Marcos Antônio, se você tiver dúvida também, eu vou criar algum vídeo, criar algum artifício ou aqui no YouTube ou lá no meu Instagram para poder tirar essa dúvida de você. Então não deixe de perguntar e de compartilhar sua dúvida também. No mais, agradeço você pela parceria em mais um vídeo, em mais um conteúdo e aguardo vocês nos próximos. Até mais, pessoal. Um abraço.